Olá, meus queridos. Que bom que você está aqui comigo agora. Sabe, eu sou a Dona Maria, uma velhinha de 78 anos aqui de uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo, e hoje eu quero te contar uma história que ainda me aperta o peito toda vez que eu lembro. É algo que mudou a minha vida para sempre, e eu sinto que preciso dividir isso com você, como se a gente estivesse sentado na varanda da minha casa, tomando um cafezinho quente e conversando baixinho. Você já parou para pensar no que uma escolha errada pode fazer com uma família inteira? Tipo, uma decisão boba que parece inofensiva no momento, mas que vira uma bola de neve de dor? Eu vivi isso na pele, e olha, dói até hoje. Mas vem comigo, vamos devagar, porque essa história em que seria tem camadas, tem lágrimas, tem raiva, e no final, uma faísca de esperança que me faz continuar. Se você está sentindo um frio na barriga já, me diz nos comentários. Você já fez algo que se arrepende tanto que dói? E de onde você está assistindo? Me conta, vai, para eu sentir que não estou sozinha nisso. E se você gostar, se inscreve no canal e dá um like, porque histórias como essa precisam ser espalhadas para ajudar mais gente. Tudo começou lá, nos anos 80, numa época em que a vida era mais simples, mas as tentações eram as mesmas de hoje. Eu morava numa casinha modesta em Campinas com meu marido João, que Deus o tenha, e minha filha única, a Teresa. A gente era uma família comum, sabe? Acordava cedo, eu fazia o pão de queijo no forno a lenha, o cheiro se espalhava pela rua toda e o João ia para o trabalho na fábrica. A Teresa era uma menina esperta, mas rebelde desde pequena. Ela tinha uns 15 anos quando as coisas começaram a ficar complicadas. Eu via nos olhos dela aquela vontade de voar, de sair da rotina apertada da nossa vida. Mãe, eu quero viver mais, ela me dizia, com aqueles olhos brilhando. Eu entendia, porque eu mesma, quando era jovem, tinha sonhado com isso. Mas a vida me ensinou que liberdade sem cuidado é perigosa. A Teresa começou a sair com um grupo de amigos da escola, daqueles que pareciam inofensivos no começo. Eles iam para festas no final de semana, dançavam forró e samba até altas horas. Eu e o João ficávamos preocupados, mas a gente confiava nela. Ela é esperta, vai se cuidar, eu pensava. Mas aí veio o Paulo, um rapaz mais velho, de uns 20 anos, que trabalhava como mecânico na cidade. Ele era charmoso, com um sorriso que conquistava qualquer um, e a Teresa caiu de amores por ele. Eles se conheceram numa quermesse da igreja, e dali para frente era só ele na cabeça dela. Eu via os dois passeando de mãos dadas pela praça, e no fundo, eu ficava feliz por ela. Mas tinha algo nele que me incomodava, o jeito de beber cerveja como se fosse água, e aquelas noites em que ele chegava cheirando a álcool. Um dia, a Teresa veio para casa toda animada. Mãe, tem uma festa grande na casa do amigo do Paulo, lá em Indaiatuba. Todo mundo vai, eu não posso ficar de fora. Eu e o João trocamos olhares. A gente sabia que aquelas festas tinham bebida solta e o Paulo não era o tipo que dirigia com cuidado. Filha, fica em casa hoje, vai. A gente faz um bolo e assiste novela juntos. Eu pedi, com o coração apertado. Mas ela bufou, cruzou os braços e disse: Vocês não confiam em mim? Eu sou grandinha já. Aquela discussão me deixou sem chão. Eu via nela a mesma teimosia que eu tinha na idade dela, quando ignorei os conselhos da minha mãe e quase me meti em encrenca. O João foi mais firme. Não é confiança em você, é no mundo lá fora. Fica, por favor. Mas a Teresa não ouvia. Ela subiu para o quarto, chorando, batendo a porta com força. Eu ouvi os soluços dela lá de baixo, e meu peito doía. Por que os jovens acham que a gente é inimigo? Naquela noite, eu e o João fomos dormir preocupados, mas achando que ela tinha desistido. Mal sabíamos que ela estava planejando fugir. Eu me lembro de acordar no meio da noite com um barulho estranho no quintal. Levantei. Fui até a janela, mas não vi nada. De manhã, quando fui chamar a Teresa para o café, o quarto dela estava vazio. A cama arrumada com travesseiros embaixo do lençol, para fingir que ela estava dormindo. Meu Deus, que pânico! Eu gritei para o João. Ela fugiu. A Teresa fugiu. Tarde. A gente correu para a rua, perguntando para os vizinhos, ligando para os parentes. Nada.
Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir. Onde ela foi? Com quem? Eu me perguntava, sentindo uma culpa enorme por não ter sido mais dura. Enquanto isso, a Teresa estava na festa com o Paulo. Ela me contou depois, com lágrimas nos olhos, como tudo aconteceu. Chegaram lá, a música alta, luzes piscando, gente rindo e bebendo. O Paulo já começou a encher o copo, oferecendo para ela. Só um pouquinho, amor, para relaxar, ele disse. Ela bebeu um pouco, sentindo aquela euforia nova. Eles dançaram, conversaram com amigos e por um momento ela se sentiu livre, viva. Mas o Paulo não parava de beber. Seus olhos ficavam vidrados, os passos cambaleantes. Vamos embora, Paulo. Você tá bebado demais. Ela pediu, com um frio na espinha. Mas ele riu. Que nada, eu dirijo melhor assim. E aí veio a ideia maluca. Tem outra festa melhor na casa do meu primo, em Jundiaí. Vamos lá. Só nós dois? A Teresa hesitou. Ela pensou nos pais, no medo que sentia, mas a adrenalina falou mais alto. Tá bom, mas vai devagar, ela disse, entrando no carro velho dele, um Fusca todo amassado. O carro saiu, cantando o pneu, a noite escura, a estrada vazia. O Paulo acelerava, rindo alto, com a mão na coxa dela. Relaxa-te, amor, a vida é para curtir. Mas a Teresa via os postes passando rápido demais, o vento batendo forte. Devagar, por favor, ela implorou apertando o cinto. Ele ignorou, cantando uma música no rádio. De repente, uma curva fechada. O carro derrapou e veio o impacto. Um barulho horrível de metal contra metal. O Fusca capotou, vidros voando e tudo virou-se um caos. A Teresa sentiu uma dor lancinante na perna, o sangue escorrendo, e viu o Paulo e o imóveis ao lado, o peito parado. Meu Deus, que horror! Ela gritou por ajuda, mas o silêncio da estrada era ensurdecedor. Quando eu e o João soubemos, foi pelo telefone do hospital. Sua filha sofreu um acidente grave, disse a voz do outro lado. Meu mundo desabou. Corremos para lá, o coração na boca. Chegando, vimos a Teresa na cama, toda enfaixada, os olhos inchados de choro. Mãe, eu errei. O Paulo morreu, ela sussurrou. Eu abracei ela, chorando junto, sentindo uma mistura de alívio por ela estar viva e raiva por tudo aquilo. Mas aí veio o pior. Os médicos disseram que a perna dela estava destruída, que ela talvez nunca andasse direito de novo. E o outro carro. Era o carro do meu sobrinho, o irmão mais velho da Teresa, o Carlos, que tinha saído para procurá-la depois que eu liguei para ele pedindo ajuda. Ele estava dirigindo com a esposa e os dois não resistiram. Morreram na hora. Meu filho, meu genro, perdidos por causa de uma teimosia. Ah, que dor, meus queridos! Eu me sentei ali no hospital, olhando para o nada, sentindo o peso do mundo. Como contar para Teresa que o irmão dela morreu tentando salvá-la. Eu segurei a mão dela e as lágrimas caíam sem parar. Filha, o Carlos, ele estava te procurando. Ele e a Ana não voltaram. Ela desabou, gritando de dor, de culpa. Foi minha culpa, mãe. Eu matei eles. Eu neguei, mas no fundo eu também me culpava. Por que não tranquei a porta? Por que não fui mais firme? Aqueles dias no hospital foram um inferno. A Teresa passava noites em claro, chorando, remoendo cada escolha. Eu ficava ao lado dela, contando histórias da infância, tentando trazer um pouco de luz. Mas a escuridão era grande. Ela desenvolveu uma depressão profunda. Não queria comer, não queria viver. Pra quê, mãe? Eu destruí tudo, ela dizia. Mas a vida não para, né? Aos poucos a gente começou a lutar. Eu levei a Teresa para terapia, mesmo com o dinheiro apertado. O João vendia coisas em casa para pagar. Ela aprendeu a andar com muletas, devagar, sentindo dor a cada passo. Mas nessa luta, algo mudou nela. Ela começou a refletir. Mãe, eu queria tanto ser livre, mas liberdade sem responsabilidade é prisão. Eu via nela uma força nova, misturada com a dor. Um dia, ela me contou um segredo que me chocou. Mãe, eu estava grávida do Paulo, mas perdi o bebê no acidente. Meu Deus,
Mais uma camada de dor. Ela chorou nos meus braços e eu chorei junto, sentindo a perda de um netinho que nunca conheci, mas aquilo a motivou. Eu vou viver por eles, mãe. Pelo Carlos, pela Ana, pelo bebê. Anos se passaram e a Teresa se transformou. Ela casou com um homem bom, o Roberto, que a ajudou a superar. Teve 2 filhos lindos e hoje é avó como eu. Mas a cicatriz está lá. Eu vejo nos olhos dela, nas noites em que ela acorda suando frio, lembrando do acidente. Eu mesma, velhinha que sou, ainda choro sozinha na cozinha, pensando no Carlos, no quanto ele amava a irmã. Mas olha, a dor nos ensinou a valorizar o que temos. A gente se abraça mais, conversa mais e eu digo para os netos: pensem antes de agir, porque uma escolha pode mudar tudo. E você, que está aí me ouvindo, eu sinto que essa história te tocou de algum jeito. Talvez você tenha uma filha rebelde ou já passou por algo parecido. Me conta nos comentários qual escolha sua mudou sua vida. E se você sentiu que isso pode ajudar alguém, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para mais histórias reais como essa. A vida é dura, mas com amor e reflexão, a gente segue. Beijo no coração de vocês e até a próxima.